Bom, conosco Cineide, ela que é membro do Comitê de Acidente por Motos, acidente terrestre aqui na nossa regional, segundo a GERE, e também faz parte do membro do Comitê de Discussão de Óbito para o Acidente Terrestre. Cineide, primeiro, bom dia. Saber o seguinte, o que é esse comitê? Teve Limoeiro, bom dia. Bom dia. Esse Comitê de Discussão de Óbitos por Acidente de Transporte Terrestre, ele é uma portaria estadual número 031 de 2018 e que ele tem crescido em cada uma das 12 gerências regionais de saúde com o objetivo de discutir os óbitos que acontecem em cada um dos municípios da área de abrangência das regionais de saúde e daí esse comitê ele possa indicar indicar a adoção de medidas cabíveis e que possam corrigir algumas questões para evitar... Medidas protetivas, podemos dizer assim, medidas também para que possa diminuir ou zerar esses óbitos por acidente de transporte terrestre. Esse comitê, ele é formado, ele tem esse objetivo, e é formado por representantes do trânsito no local, daquele município, pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde do município, tanto regional quanto municipal, pessoas que trabalham também com a defesa social, que são pessoas que representam a delegacia do município, da ocorrência dos acidentes, da Polícia Militar, do grupamento de trânsito, de Corpo de Bombeiros, SAMU, quer dizer, todos esses profissionais que são representantes desses órgãos, a gente se senta mensalmente e vai tendo a oportunidade de analisar cada um desses acidentes de transporte terrestre que foram vítimas em óbito. Ô Cineide, uns números que, apesar de não ser, para muitos, não ser muita coisa, mas número alto. Por exemplo, Limoeiro, nós tivemos 6 óbitos no ano de 2024 por acidente de trânsito. Justamente. A gente diz assim, foram 6, mas a gente vê o seguinte, que uma vítima fatal, ela é uma perda muito grande para a sociedade, para a família daquela pessoa. E a gente quer o quê? Evitar novos óbitos. Né? E que isso são números que ninguém sabia, só vocês que captam aqui esses números, mas muitas pessoas às vezes passam despercebido esse número de certa forma alto por um município de apenas 60 mil habitantes em média, ter 1% dele, 0,1, não sei a porcentagem, mas vamos lá, 6 pessoas vieram a óbito em acidente, e isso preocupa. Por isso que vocês se reúnem sempre buscando discutir esses óbitos e trazer soluções através do CERPAM. Justamente. Esse comitê de discussão de óbito, ele discute os óbitos, vê tudo assim, todos os detalhes que envolveram aquele acidente com vítima fatal. E daí o próprio comitê, ele indica soluções para aquela área. Por exemplo, vamos dar um exemplo, aquele trevo de acesso a Passira e Feira Nova. A gente sabe ali que já ocorreu vários acidentes. Aí o que aconteceu? Foi discutido e o comitê chegou à conclusão que fez um ofício com recomendação que vai ser enviado aos órgãos responsáveis para que ali sejam colocados sonorizadores ali e também melhorar a iluminação noturna, que a gente sabe que a iluminação ali também é péssima, a capinação do mato que precisa. E tudo isso vai ser encaminhado, solicitando aos responsáveis pelos órgãos para que possam providenciar isso. Porque assim a gente sabe que vai ter uma redução muito grande no número de acidentes, principalmente com vítimas fatais. Essa intervenção do Estado, no caso ali na PS50, naquele trevo ali, é pertinente isso que você fala, porque foram vários óbitos, inclusive detectados vários óbitos naquela região, naquele local. Então essa intervenção que vocês solicitam, ela foi discutida dentro dessa discussão, está sendo discutida dentro da discussão dos óbitos? Sim, nós tivemos agora, a semana passada, uma reunião que a gente está retomando esse serviço do Comitê de Discussão de Óbitos por Acidente de Transporte Terrestre, e dentro desse comitê, o primeiro município a ser discutido os óbitos foi Limoeiro, dado ao número de 6 vítimas fatais. É muito alto para um município, né? Apesar de ter 60 mil habitantes, você vai dizer, mas só foram 6, mas foram 6 vidas em idade produtiva e que tiveram a vida ceifada por acidente de transporte terrestre. A maioria deles foram em motos?
Foram em motos, a maioria. Aí a gente vê o seguinte, que é um momento muito bom de discussão, que a gente passa assim, para a sociedade essa discussão. Também vai ter outros encaminhamentos, como a questão da educação no trânsito, fiscalização, tanto educativa quanto a punitiva, que a gente vê que é importante para que tudo isso venha a evitar novos óbitos na região. Depois a gente vai estar discutindo também com outros municípios da nossa região, que são 20 municípios, também outros óbitos. Cada um com a sua realidade, né? Cada um com a sua realidade. E cada um, quando for, por exemplo, o município de Passira, aí vão vir representantes do município de Passira para ter a oportunidade de discutir também esses óbitos, o porquê, como evitar, e também o comitê recomendar algumas coisas que possam ser melhoradas para evitar novos óbitos. Esse é o objetivo do objetivo. Inclusive, esse comitê se junta ao outro comitê, né? Que é o CRPAN, que é o Comitê Regional de Prevenção de Acidentes de Moto, que hoje não é só motos, são todos os transportes terrestres, que a gente acaba discutindo. E essas recomendações também vão para o CRPAN, que já reforça a nível estadual as recomendações que eu já falei quais são, né? Mudança de implantação de sinalização, tanto vertical quanto horizontal, melhoria nas vias, que às vezes é um buraco na via, aí pode causar acidente, falta de sinalização, tanto horizontal quanto a vertical, que a gente sabe que a horizontal são sonorizadores e faixas e outras coisas. Inclusive, no dia de hoje está sendo lançado nova forma de captação de dados de acidente através do SINAT, do governo do estado, justamente para melhorar essas informações e automaticamente tomar providência relacionada àqueles determinados locais. E vocês, a segunda GERES, para quem não sabe, a segunda GERES tem vamos dizer, esse radar que capta isso aqui, está sempre atento, né? Você como à frente, de trazer essas discussões e deixar bem claro. Outra coisa que eu vou dizer novamente, se você não quer trazer lei seca para o seu município, contribua, porque eu dizia, as pessoas acham que é o político, que é a polícia que traz, mas não é. Quem traz a lei seca para o limoeiro, no caso, eu falo da minha realidade, é o próprio condutor de moto, é mais ou menos isso. Justamente. A gente vê o seguinte, a questão das imprudências no trânsito são muito graves. A gente vê são pessoas que não andam com capacete e outros EPIs, que é blusão, não andar descalço, porque na hora de um acidente ele pode até perder o membro, né, o pé. E a gente vê que as imprudências, avanço de sinal, ultrapassagens indesejadas e mal feitas, também assim, a gente sabe que tem situações, como a gente está vendo assim, com muita frequência aqui no área Limoeiro, Jair, ali no acesso da rodoviária para Ponte Nova, como a gente chama. A gente vê que tem pessoas que a gente vê, tanto em carro quanto em moto, que estão, ao invés de seguir a via, estão subindo na calçada de uma farmácia recém-inaugurada e estão, assim, diminuindo o acesso, que a gente sabe que é rapidíssimo, né? E pode até causar um atropelamento de uma criança, um idoso, qualquer pessoa ali pode ser atropelado, que a gente aproveita até para pedir providências à Secretaria de Trânsito do município em relação a isso, que a gente sabe que é raríssimo. É um caso recorrente ultimamente, né? Toda vez que a gente passa ali, a gente percebe que vários condutores, tanto de carro quanto de moto, estão fazendo isso. E a gente sabe que isso é errado. O Código Nacional de Trânsito assim, bem severo em relação a isso. Não pode, que pode causar atropelamento e, de repente, até o próprio condutor sofreu um acidente e causar. Zineide, quando vocês estão retomando essa nova discussão de óbito no município? Essa semana vocês vão retomar novamente as discussões. A gente retomou a partir do início dessa reunião do comitê, né? Já estava implantado, ele deu uma parada, mas a gente está retomando. O Comitê Regional de Prevenção de Acidentes de Moto, CRPAN, que existe desde 2012, ele estava funcionando assim muito bem, deu uma parada, a gente está retomando agora também. E ele vai estar fazendo reuniões a partir de janeiro e fevereiro, né, que a gente já está em finalzinho de ano. E também a questão das parcerias que a gente tem, né? A questão da Operação Lei Seca, o BBTran, Departamento de Trânsito dos municípios, também Escola de Trânsito do DETRAN, para que todo mundo junto possa evitar esses acidentes e os possíveis óbitos, que é o pior, né? Esses números vocês vão deixar à parte para a sociedade de alguma forma? Sim, esses números, principalmente da unidade Sentinela de informações de acidente de transporte, que a gente sabe que é o Hospital Regional José Fernando de Salsa, que ele é a unidade Sentinela,
E a gente vai estar divulgando para vocês, para que vocês da comunicação possam apresentar à sociedade os números de pessoas vítimas de acidentes de trânsito que chegam aqui para ser atendidas. À medida que uma cidade, Cineide, ela evolui, também evolui os problemas. Com certeza. Por exemplo, com a evolução desses iFood, se não me engano, esses condutores de moto à noite, está gerando muito problema em virtude da velocidade que ele desenvolve para fazer as suas entregas. Então é preciso que existam intervenções, no caso do próprio Conselho, nesse sentido, porque está tendo o reflexo nos números. Também, porque assim a gente sabe que os entregadores de encomendas de alimentos, os famosos iFoods, como se chama popularmente, eles têm assim, horário de entrega, tem que ser ágil, né? Tem que ser ágil, né? Aí isso aí causa o quê? Um excesso de velocidade, algumas imprudências no trânsito e acabam sofrendo acidentes. Deixa eu testemunhar para você uma situação que eu vi essa semana. Ali em frente ao ginásio tem um sinal. Eu estou parado vindo da Severino Pinheiro. O cara da moto estava tão avexado que ele entrou na contramão, meu lado da rodoviária assim, para pegar. Eu fiquei, é louco esse cara. Quer dizer, ele queimou o sinal que vinha e entrou no meu aqui, como quem dá, voltando para Severino Pinheiro. Jesus, a pressa para entregar E a gente sabe que isso é uma coisa muito grave, porque além de ser um possível acidente de trânsito pode ser causado, é também um acidente de trabalho, né? Porque ele é um trabalhador e a gente tem também uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador que visa a prevenção de acidentes de trabalho. E a gente também chama atenção isso, que é um trabalhador que pode sofrer um acidente e pode ficar com sequela permanente, que ele pode ter, Deus o livre, uma fratura de coluna, alguma coisa, e não andar mais, ou uma incapacidade temporária, que ele pode entrar nos grandes hospitais de emergência que a gente sabe em Recife. Se você chegar, as enfermarias, as vermelhas, UTIs são lotadas, e a maioria, quando você vai ver, são por acidentes de transporte terrestre, principalmente por motocicleta. Obrigado, Cineide. Em janeiro estaremos juntos no Serpan, né? E eu aproveito, Jair, para pedir à sociedade em geral para que se envolva, que é uma luta diária, essa questão da prevenção de acidentes de trabalho e também de acidentes de transporte terrestre, para que a própria sociedade colabore com a questão da obediência ao trânsito. Se você é condutor, obedeça ao Código de Trânsito, que a gente só tem a ganhar. Acidentes acontecem? Pode acontecer. Mas se a gente prevenir, com certeza o número vai diminuir. Lembrando que a lei seca só veio para Limoeiro porque os motoqueiros trouxeram. Com certeza, porque à medida que eu sou imprudente e causo acidente, os números aparecem e assim são programadas ações tanto de educação no trânsito quanto de ação punitiva. Deixar bem claro, lei seca e Detran, né? Porque também, as pessoas são parceiros. As pessoas dizem, não é porque está devendo, é final de ano. Não é, na verdade são os números. São os números que são crescentes e por isso que o município recebe todo esse trabalho de prevenção, que a gente só vê o seguinte, eu uso o cinto por conta do guarda de trânsito, não é, porque eu previno, para que eu não possa estar sofrendo uma coisa mais grave diante de um acidente. Ou causando alguém, né? Ou causando alguém.